Nós iremos fazer a leitura do capítulo 15, versos 5 ao 8, que é onde nós paramos na semana passada, que é a introdução das 7 taças. Nós temos aqui, irmãos, o último ciclo de 7 em Apocalipse, e ao mesmo tempo nós estamos na reta final de Apocalipse, nós estamos na última sessão do livro, então nós iremos terminá-lo em breve, pois capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nós já concluímos esse maravilhoso livro da Palavra de Deus. E nós vamos ler agora Apocalipse 15, versos 5 ao 8, e depois, na medida que nós vamos expondo, nós vamos lendo o capítulo 16 inteiro. Vamos encerrar o capítulo 16 esta manhã. Todos acharam? Apocalipse 15, versos 5 ao 8. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu, e do santuário saíram 7 anjos com 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se de fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, se nós fôssemos encontrar contigo por nós mesmos, só encontraríamos ira e condenação, porque nós somos isso, ó Deus, pecado e pecador, e nada além disso, ó Senhor. Mas ao Senhor que vem ao nosso encontro pela cruz, nos dá do seu Espírito e nos salva e nos coloca num relacionamento de amor, graça, ó Deus, e comunhão com o Senhor. E tudo isso quando nós contemplamos a sua glória na sua palavra, tendo os olhos abertos pelo seu Espírito, nós ouvimos a sua voz e podemos ter comunhão de fato com o Senhor. E é isso que nós te pedimos neste momento, que o Senhor fale conosco poderosamente pela sua palavra, que o Senhor venha a operar em nós o propósito, ó Deus, que o Senhor tem em vista para essa passagem, para todo o seu povo, ó Deus. Que a sua palavra não volte para ti vazia, pois isso é impossível, mas que ela venha frutificar, ó Deus, em nossos corações, em uma grande medida, para que o Senhor seja glorificado em nossa frutificação pelo seu Espírito na sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Irmãos, eu vou repetir o que está acontecendo aqui em Apocalipse, para nós não perdermos de vista o todo do livro. Nós temos em Apocalipse não uma teologia da história linear, cronológica, ao ponto de que cada parte de Apocalipse nós conseguimos discernir, não, aqui aconteceu no século 1, aqui aconteceu no século 3, aqui aconteceu no século 21, e essa partinha aqui vai acontecer no ano 2060, e aí Jesus volta. Isso não existe na Bíblia, muito menos aqui em Apocalipse. O que João está fazendo para nós é descrever em vários ciclos a mesma história, ou seja, a história da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e o que está acontecendo nessa história, para nós conseguirmos discernir então o todo da história. E aí João vai repetindo os ciclos cada vez mais, e cada vez que ele se repete, ele dá uma ênfase diferente e uns detalhes diferentes para nós conseguirmos contemplar com o máximo de pontos de vista possível o que está acontecendo na história da humanidade e na nossa história e na nossa igreja. E cada igreja em particular está vivendo o todo de Apocalipse. Apocalipse todo foi escrito para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2 e 3, mas também todo o Apocalipse foi escrito para todas as igrejas de todas as eras, como é a verdade de cada livro da palavra de Deus. Então Apocalipse não é para a igreja lá em Éfeso no século 1 e para a igreja antes de Jesus voltar, que vai estar entre 7 anos na terra. Não, Apocalipse vai descrever verdades que perpassam toda a história, e que essas verdades se intercalam, não é uma sequência cronológica, não. Agora foi o primeiro selo, o segundo selo, depois vai ser as 7 trombetas e as 7 taças. Não,
Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças e as 7 visões que ele tem do capítulo 12 ao 15 acontecem em toda a história. Qual que é o ponto de repetição então? Vocês lembram dos 7 selos, que é Apocalipse 6 ao 8, Apocalipse 4, Deus é louvado como Criador, no 5 ele é louvado como nosso Salvador, e por ser nosso Salvador ele abre os 7 selos. Os 7 selos, irmãos e irmãs, vocês lembram, mostra o julgamento de Deus na história, que a igreja passa e sofre também esses julgamentos. Quais são os primeiros selos? Fome, guerra, que são aqueles 4 cavalos lá, e morte. E aí o 5º selo, ele tem a visão dos mártires, porque os mártires estão morrendo, enquanto o mundo padece às vezes fome, às vezes padece guerra, às vezes padece alguma peste, alguma morte, e nós fisicamente, nós não estamos blindados, nós somos vulneráveis a esses julgamentos físicos de Deus. Não quer dizer que Deus está contra nós, ou julgando nós, ou irado contra nós, quer dizer simplesmente que este mundo está caído e Deus está lançando os seus julgamentos prévios em toda a história. Então, os 7 selos vai mostrar para nós que nós, de uma forma física, de certa medida, nós sofremos com este mundo caído e o julgamento prévio de Deus sobre este mundo. E nós temos então lá no 6º selo o julgamento final. Depois ele volta e nós temos o que? O 7º selo abre as 7 trombetas, e o foco das 7 trombetas agora é não apenas o julgamento que a igreja passa, mas o foco é o mundo passando por esses julgamentos. O foco agora vai ser o ímpio sofrendo esses julgamentos prévios. O que nós temos nas 7 trombetas? Nós temos Deus trazendo punições físicas, punições econômicas, punições até mesmo de desastres naturais, e ao mesmo tempo a 5ª trombeta e a 6ª vai trazer Deus coordena os demônios para afligir a alma do ímpio. Ou seja, além de sofrimento externo, o ímpio também ele tem uma miséria e uma angústia e um sofrimento interno, que é causado por forças malignas, que essas por sua vez é autorizada por Deus como um julgamento. E esse julgamento ele é prévio porque ele é misturado com graça. Deus está chamando os ímpios a se arrependerem, chamando eles a se voltarem para Cristo através disso. Qual que é o ponto aqui dessas 7 taças que serão lançadas? Nós temos 3 outras ênfases que nós vamos ver nesta manhã, que vai diferir um pouco da perspectiva dos 7 selos e das 7 trombetas, e eu vou explicar o texto de forma um pouco mais panorâmica para nós, um pouco mais rápida, e depois eu quero focar nessas 3 coisas que essas 7 taças vão colocar para nós num detalhamento maior do que nós temos, do que nós não temos nos selos e nas trombetas. Vamos entender essa introdução aqui do capítulo 15. Depois disso, ou seja, depois dele ver aquelas 7 visões, começando com o dragão, lá em Apocalipse 12, ele vê a besta no capítulo 13, ele vê o falso profeta, ele vê o Cristo em Sião reinando com os santos. No capítulo 15 ele vê o julgamento final, e ele também vê a nossa salvação final do novo êxodo. Nós em pé louvamos ao Senhor com o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E aí, verso 5, ele vai começar um novo ciclo aqui de visões. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo, o testemunho do céu, ou seja, a dimensão celestial de novo se abre para João, e lá é descrito como sendo um templo, um santuário, da qual Moisés faz o tabernáculo lá em Êxodo, como uma forma simbólica desse tabernáculo celestial. Verso 6, e do santuário saíram 7 anjos com 7 pragas. A palavra praga aqui, irmãos, é a mesma lá das pragas do Egito. Ou seja, as 7 trombetas e as 7 taças têm como base aquelas 10 pragas do Egito. Deus punindo o faraó e os egípcios, ao mesmo tempo em que ele salva Israel por meio do mar, passa pelo mar e leva eles até Canaã depois. Ou seja, por que a base é o êxodo? Porque Deus está aqui mostrando que Ele está julgando o mundo, Ele está julgando esse Egito espiritual, que é o mundo, e o faraó espiritual, que é o próprio diabo, está padecendo aqui também. Verso 7, um dos 4 seres viventes, um dos querubins, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Irmãos, essas taças de ouro estão cheias da ira de Deus,
e aí cada anjo vai derramar uma taça sobre o mundo. Só que essas taças de ouro, elas já apareceram em Apocalipse, vocês se lembram? Lá no capítulo 5, verso 8, depois que Cristo é louvado como Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, João ouve que no céu existem taças de ouro cheios da oração dos santos. E o quinto selo mostra os mártires do céu orando a Deus, ou seja, falando com Deus, para Deus julgar depressa este mundo. E o que vem depois, ou seja, o sexto selo, o julgamento final, e todo julgamento que vem depois, é uma resposta à oração desses mártires. Então, aqui nós temos uma teologia da oração com um peso de importância inimaginável. É como que a igreja ora: Deus, faça a sua vontade, venha o teu reino, e essa nossa oração está simbolicamente enchendo as taças, mas quando elas se enchem, o que nós temos é a ira de Deus contra este mundo, que está matando e perseguindo o seu povo, a igreja do nosso Senhor. Então veja o papel da sua oração, não é simplesmente jogar palavras no ar. Não, quando você ora: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, que nós estamos vendo com o pastor Kaique às quintas-feiras, o que você está pedindo? De novo, já falei isso para vocês. Você está pedindo de uma forma positiva que Deus julgue este mundo. Porque se a vontade de Deus no céu é feita de forma perfeita, e você está falando: não, Senhor, eu quero que ela seja perfeita aqui na terra também, isso envolve o expulsar daqueles que não fazem a vontade de Deus. Isso envolve Deus vir para julgar o mundo. Então nossas orações enchem essas taças de ouro. Quando elas estão cheias, Deus derrama essas taças de ouro. Ou seja, Deus julga o mundo em resposta à oração da sua igreja. Mas a nossa oração, na nossa mentalidade, é uma oração para Deus ser glorificado, para que as pessoas sejam salvas. Mas a implicação disso também envolve Deus vir em julgamento contra este mundo. Essa é a nossa vontade, que Deus seja maximamente glorificado em todas as coisas. Então nós temos no capítulo 16 as 7 taças. Verso 1: houve uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Então, primeira taça, verso 2: então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam sua imagem. Pestilências é a primeira taça, por assim dizer. E quando que vai haver essas pestes? Já há essas pestes desde sempre. O Covid, por exemplo, foi uma ilustração dessa primeira taça. Feridas malignas nos homens, ou seja, todo tipo de doença é um efeito da queda, mas ao mesmo tempo é uma forma de Deus trazer um julgamento prévio sobre este mundo. Segunda e terceira taça, versos 2 e 3: o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. O que nós temos aqui é, no mundo como era no primeiro século, dizer que o mar vai ficar morto, como se estivesse sangrando, é dizer que Deus vai afetar a economia daqueles lugares. Então todas aquelas 7 igrejas, de Éfeso até Laodiceia, elas dependiam muito do comércio marítimo, das pescas e toda aquela região ali. E dizer que o mar está ensanguentado e os rios na terceira taça ensanguentados é uma forma simbólica de dizer que Deus vai trazer punição econômica, miséria, pobreza, que é a mesma coisa lá dos selos e das trombetas. Quarta taça, nós temos o parente, verso 5 ao 7. Quarta taça, verso 8: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo, ou seja, calor insuportável em determinadas regiões deste mundo, a ponto de matar as pessoas. A gente viu isso na Copa do Mundo passada, em Catar, as pessoas literalmente morrem de calor e desidratação por causa do calor. Isso é uma forma de Deus punir este mundo também.
Verso 10, quinta taça. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. E por causa dessa agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o seguinte: a besta, que é o poder do Estado totalitário, quando um romano lá no século I, ou um judeu, ou um cristão, o que quer que seja, se submetia de forma absoluta ao imperador romano, uma das coisas que ele tinha em mente, ele tinha vários benefícios quando ele fazia isso. Ele podia ter comércio, ele podia prosperar, ele podia subir no escalão social romano, e uma das benefícios é não ser morto. Ou seja, se você não se submetesse ao imperador, você seria morto, você seria castigado, crucificado, esquartejado, decapitado, o que quer que fosse. Você não poderia não se submeter, ou você perderia seu emprego, perderia o seu negócio, você iria padecer horrores. Então é óbvio que eu vou me submeter de forma religiosa ao imperador, porque eu não sou burro, eu quero ter minha vida plena neste mundo já. E a ironia disso daqui é o seguinte: Deus derrama essa quinta taça sobre o trono da besta, e a besta intensifica o seu reino de trevas. E essa besta que vai prometer uma pax romana, uma paz imperial romana, na verdade ela começa a oprimir os homens. Isso era muito comum. O César está cobrando imposto demais nosso, a gente não está aguentando, ele está muito totalitário, muito soberano no sentido maligno, muito ditador. E aqui nós temos uma inversão. Então a idolatria, ela é irônica. Eu vou adorar o Estado para ele me dar segurança, mas o que eu recebo é uma agonia tão grande que eu quero morder a minha língua de tão agoniado que eu estou. Então eu vou me dobrar diante do Lula, me dobrar diante do Bolsonaro, porque eles vão me dar uma vida esplêndida. Aí você toma na cabeça por isso. Essa é o justo pagamento de Deus pela sua idolatria política. Verso 12: o sexto anjo, com a sexta taça, vai trazer o julgamento final sobre todas as coisas. E o sétimo anjo, no verso 17, eu vou voltar e explicar tudo isso, que eu estou indo mais panorâmico, irmãos. Ele intensifica esse julgamento. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz, vindo do trono, que dizia: está feito. E depois, como ele vai voltar de novo, em outras visões, e vão voltar no tempo, o restante do capítulo 16, ele vai continuar esses julgamentos, para então entrar no capítulo 17. Quais são as três ênfases aqui dessas 7 taças? 3 perspectivas que João quer trazer para nós, porque 7 selos, a igreja vai padecer alguma coisa junto ainda com este mundo. 7 trombetas, Deus está intencionalmente julgando previamente este mundo caído, com seus pecadores impenitentes. 7 taças. Em primeiro lugar, o foco aqui é fazer uma apologia ao Deus que julga este mundo. O foco dessas 7 taças é dizer: olha, está acontecendo julgamento, mas não percam isso de vista. O julgamento não é a coisa em si. O que eu estou chamando a atenção para vocês é o fato de Deus ser justo ao trazer o julgamento. Não é uma coisa que é o Estado que coloca o julgamento sobre nós, o diabo que coloca o julgamento sobre nós. Não, tudo isso é usado por alguém maior do que eles, que é o próprio Deus triuno, que traz julgamento. E a nossa pecaminosidade vai contra isso. Como é possível Deus fazer uma coisa dessa? Como é possível Deus trazer fome, guerra, morte, deixar a gente pobre, afetar a nossa economia, intensificar nossos problemas psicológicos ao ponto de a gente ter agonia e morder a própria língua de tanto problema interno que a gente tem? Como que é possível um Deus que se diz amor, que se diz bondade, que se diz misericórdia e graça, faz uma coisa dessa com o mundo? E João não está, ele não faz um argumento com isso. Vejam comigo, entre a terceira taça no verso 4 e a quarta taça no verso 8, olha o que diz o verso 5,
6 e 7. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, que és e que era o santo, porque julgaste essas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber, e eles o merecem. Eu ouvi uma voz do altar que dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Então a primeira coisa que João quer colocar diante de nós aqui é que Deus é absolutamente justo ao trazer todo quanto é tipo de desgraça e de julgamento e de punição para qualquer pessoa, em qualquer canto da história, em qualquer canto deste mundo. Deus permanece justo. Nós lemos no começo do culto, Daniel 4, Nabucodonosor, ele tem um sonho e tal, e é interpretado, e aí, de repente ele olha para todo o seu reino expansivo, o reino babilônico, lá no século 6 a.C., no ano 500 e alguma coisa, e aquilo é tão bonito, tudo cheio de ouro, tudo cheio de beleza, de arte babilônica, toda a forma de tecido, de comércio, tudo indo prosperando. Nenhum reino consegue parar Nabucodonosor, nenhum império consegue detê-lo. Ele chega no seu palácio, na sacada, ele olha para todo o seu reino, para o seu palácio, e ele diz: olha que glória que eu tenho, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou majestoso. E os imperadores naquela época, assim como hoje, eles são adorados como divindades. Olha tudo que eu fiz para a minha glória e para o meu louvor. O próximo versículo de Daniel 4 diz: Deus puniu Nabucodonosor, ele foi expulso da sociedade humana, ele vai para o pasto, ele perde o seu entendimento humano, como um animal ele começa a comer grama, e passa-se o tempo ali, começa a crescer pelo, barba, ele parece um animal ali mesmo, as unhas crescendo, pelo tempo dele estar ali em sua bestialidade, em sua animalidade. E Deus pegou o maior homem do mundo, o imperador do maior império, e humilha ele ao ponto de dizer: você é como se fosse um animal inútil, sem entendimento. E aí Deus retoma o entendimento do Nabucodonosor. Nabucodonosor olha para o céu e diz: agora me veio entendimento. E mesmo como ímpio, ele reconhece: não, eu louvo e glorifico ao Rei dos céus, porque ele é justo, ninguém pode impedir a mão dele de falar o que fazes, nada pode contra ele, é ele que é verdadeiramente o Deus de todas as coisas. Ele reconhece isso, ele reconhece que Deus é justo por humilhá-lo, ele reconhece que Deus é justo por fazer tudo o que ele faz. Tudo o que Deus faz é absolutamente justo. E a apologética da Bíblia não é: não, deixa eu argumentar com você que não, Deus ele precisa fazer isso porque nós somos pecadores, o pecado demanda a morte. A gente pode fazer esse movimento apologético. Esse é o movimento que nós chamamos de teodiceia, que é justificar Deus. Mas a Bíblia não tem isso. Na Bíblia nós temos apenas a declaração: Deus fez isso, e eu te louvo porque tu és justo. O livro de Jó é um exemplo disso. Jó, ele começa o livro sofrendo muito, e ele começa: não, eu glorifico Deus do céu, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí aqueles 4 amigos começam a falar, não, Jó, você está nisso porque você é pecador, você pecou contra Deus. E Jó rebatendo: não, eu não pequei, mas mesmo assim eu agradeço a Deus. Só que a coisa vai sendo tão mitigante para a alma de Jó, que em determinado momento Jó começa a murmurar contra Deus. E Jó começa a dizer: Senhor, por que o Senhor me fez sofrer tanto? Era melhor o Senhor ter me matado antes de eu nascer, e eu ser um natimorto é melhor do que eu ser um homem adulto e sofrer tudo que eu estou sofrendo? Onde está o Senhor? Se eu pudesse me chegar diante do seu trono e me justificar a minha causa de que eu não pequei de fato. Se as palavras dos amigos começam a influenciar Jó, qual é a resposta de Deus para Jó? Deus não diz: olha Jó, eu estou te provando para te purificar, para mostrar para o diabo que você é meu servo, lá no final você vai me conhecer mais. Deus não fala nada disso para Jó.
Deus começa a perguntar um monte de pergunta retórica para Jó, dizendo: onde você estava quando eu estava criando o mundo? Onde você estava quando eu estabeleci os céus, quando eu separei a terra, quando eu firmei os limites das ondas do mar? Onde você estava, Jó? Deus não se justifica, não se desculpa, não se explica. Deus aumenta a carga de compromisso de fé de Jó. Em outras palavras, Deus, como nosso Criador, tem completo direito sobre a nossa vida de fazer o que Ele quiser. E a nossa mentalidade moderninha, isso é o absurdo dos absurdos, porque meu corpo, minhas regras, eu sou um sujeito autônomo, eu não estou debaixo de nenhuma lei que não seja aquela que eu quero me submeter. Deus está no céu, mas não importa se Deus existe ou não, Ele não pode interferir na minha vida. E a Bíblia diz: não, se não fosse por Ele, você não estaria, você nem existiria. Paulo vai dizer em Atos 17: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, você respira, se move e continua a respirar e a falar e a pensar e a olhar e a sentir em Deus, por causa de Deus. Portanto, tendo tamanho poder e autoridade, Deus tem direito completo e final e absoluto sobre as nossas vidas. Em outras palavras, é Ele quem manda, e cabe a nós obedecermos a Ele. Quando nós obedecemos, Ele trazer juízo sobre nós é algo absolutamente justo, digno, bom, amoroso, porque Ele ama a Ele mesmo, e por isso Ele não permite algo contrário a Ele permanecer impune. Então esse é o primeiro movimento que João está colocando para nós aqui. As 7 taças vão retomar o julgamento de Deus na história e vai focar em Deus. É Deus que traz isso, e por isso Ele é digno de ser louvado, digno de ser agradecido, e Ele é verdadeiramente justo, santo e fiel à sua palavra e a si mesmo. Segunda ênfase que João quer trazer para nós: embora Deus traga esses julgamentos prévios que apontam para o julgamento final, mas que por não ser final, Deus está chamando o mundo a se arrepender, apesar disso, o mundo não se arrepende. Final do verso 9. Vamos ler o verso 9 todo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Olha de novo aqui a teologia de João: Deus tem poder sobre as pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Verso 11: por causa da sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Estão percebendo que eu estou repetindo aqui? Vem a praga, os homens se mordem de agonia, e o refrão é: mas não se arrependem dos seus pecados, das suas obras. Não se arrependem. Qual que é o pecado deles aqui? São 2. Verso 2, na primeira praga, no final diz: os homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Primeiro pecado: idolatria. Adorar qualquer outra coisa e ser que não seja o Deus triuno. E por mais que Deus triuno esteja trazendo essas pragas, mostrando: olha, a besta não é nada, a besta, o estado, qualquer coisa deste mundo está te prometendo vida, mas te dá morte, te dá miséria, te dá mais opressão, te dá mais agonia. Eu estou mostrando que a besta não é final, que ela não é definitiva, que ela não é nada na verdade, que ela está debaixo do meu poder. E as pessoas não se arrependem. Não, eu prefiro adorar qualquer coisa na criação. Eu prefiro adorar um passarinho, um verme, uma minhoca, um peixe, o meu filho, a minha mãe, meu esposo, minha esposa, qualquer coisa. Prefiro adorar um negocinho desse que chama celular, mas eu não me dobro ao Deus do céu, ao meu Criador. Segundo pecado, verso 6:
pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes dado sangue para beber, pois eles merecem. A idolatria vai levar o mundo a nos matar, a nos odiar e a nos perseguir. Por quê? É o modo que o mundo tem de dizer de que se Deus estivesse aqui, nós matávamos a Ele. Esse é o povo de Deus, e essa é a comunidade que representa este Deus que nos criou, o Deus dos céus. Então é eles que estão obedecendo a Deus, louvando a Deus, eles que estão dobrados em submissão ao Cordeiro. Então eu vou matá-los e destruí-los, para mostrar. Se o contrário, vamos pensar, se amar a Deus para João envolve nas cartas amar o meu próximo, eu posso então manifestar o meu ódio supremo a Deus ao odiar o seu povo ao ponto de matá-los. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos focando na igreja, nas escolas bíblicas. A igreja é a nossa família final, mais importante do que a nossa família de sangue. Por quê? Porque além de nós passarmos a eternidade juntos e o sangue de Cristo nos une a uma família, presta atenção, não se, mas quando a perseguição irromper nesse país, e ela vai, porque as pragas continuam, o seu papai, a sua mamãe, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, os meus tios, minhas tias, que eu amo, vão ser os primeiros a me entregar ao Estado e dizer: olha aqui, alguém que não está submisso ao Senhor Estado, a besta. É isso que aconteceu no primeiro século, é isso que acontece em toda a história. Hitler está batendo na minha porta, a besta está aqui na minha casa. Peraí, eu sou submisso ao Senhor. Heil Hitler, louvado seja Hitler. Ali minha mãe, ela não é submissa ao Senhor, ela é da igreja confessante na Alemanha. Está ali, pode matar ela, porque eu não quero ter problema com o Senhor por causa dela, porque a minha lealdade está ao Estado e não ao meu laço sanguíneo. Se o mundo entende que a lealdade final deles está ao diabo e não ao laço sanguíneo, quanto mais nós precisamos entender que a nossa lealdade final está a Deus, Pai, Filho e Espírito, e que portanto a nossa família mais importante, não estou dizendo que a nossa família de sangue não é, mas a nossa família definitiva é este pessoal fraco, insignificante para o mundo, morto pelo mundo, mas que depois aparece ressuscitado na glória eterna. E a grande pergunta que João quer colocar para nós é: você tem se arrependido dos seus pecados? O que é arrependimento? A palavra significa mudança de mentalidade, e a expressão é arrependimento das obras. Ou seja, não é apenas eu mudar as obras, eu preciso mudar a minha mentalidade do que eu estou fazendo, e isso vai mudar aquilo que eu estou fazendo. Então, se você é uma pessoa religiosa, mas tem uma mentalidade pecaminosa, você precisa mudar essa sua religiosidade. Você precisa se arrepender dos seus pecados, da sua mentalidade pecaminosa, dos seus desejos pecaminosos, porque você é tomado de pecado. E o Evangelho nos chama: arrependam-se e creiam em Cristo, e vida eterna te é dado. Deus não exige arrependimento perfeito, porque isso não existe. Os puritanos diziam que o nosso maior arrependimento, nosso melhor arrependimento ainda está manchado de pecado, a gente nem percebe, mas Deus exige arrependimento. Você está praticando algo, pare, mude a mentalidade. Isso é odioso, isso é contra Deus, isso vai me destruir, e me destruir minha família, a minha igreja, vai me levar ao inferno eterno, à condenação infindável. Eu odeio isso agora, eu quero amar o que é contrário a isso, eu quero amar Deus, o seu povo e a sua palavra. As 7 taças chamam-nos a nos arrepender dos nossos pecados. Aquelas 7 igrejas para a qual João escreve, que não estavam se arrependendo, 5 delas dos seus pecados, João está dizendo: olha, vocês estão igual a este mundo, estão pior, porque o que este mundo tem? A revelação geral que manifesta a ira de Deus contra eles, e eles não se arrependem, e
por isso são dignos e merecem a condenação. Só que nós, a igreja, estamos ouvindo a revelação especial de Deus, o Evangelho, Deus nos chamando de forma graciosa a se arrepender, de forma clara, de forma verbal, de forma textual. E se o mundo perece por falta de arrependimento, quanto mais nós, dentro da igreja, não somos dignos da ira de Deus sobre isso. Então, no julgamento final, eu ouvi essa semana, não lembro de quem, acho que foi do Paul Washer ou do Paulo Júnior, não lembro, mas no julgamento final, a gente não precisa ficar preocupado com as prostitutas, com os bandidos, com os criminosos, com os corruptos. Ok, eles vão receber a punição eterna. Mas se nos fosse permitido dó e preocupação, seria com os pastores evangélicos, seriam com os membros evangélicos das igrejas, que vêm para a igreja todo domingo, ouve alguma coisa da palavra de Deus, ou prega a palavra de Deus, mas vive igualzinho este mundo caído. Estes vão receber uma maior punição. E para resumir essa parte, irmãos, um exemplo da literatura. A primeira obra de Shakespeare, a primeira tragédia de Shakespeare, é uma tragédia chamada Titus Andrônicos. Eu acho que ela é mais relevante ainda porque ela vai contar a história de Tito Andrônico, que se conta no Império Romano aqui do século I, dos primeiros séculos, a tomada de poder dos imperadores e tal. Nessa obra, ela é uma tragédia, e ela é uma tragédia que ela causa uma repulsa em nós, porque tem tudo quanto é tipo de maldade está nessa tragédia. Tem morte, tem esquartejamento, tem traição, tem estupro, tem necrofilia, tem o que vocês imaginarem de desgraça, assim, da mais pesada. Ela é traumatizante. Shakespeare já se inaugura como uma peça tenebrosa. E um dos personagens que é a mente diabólica por trás de tudo quanto é desgraça que aconteceu, nesse trama de tomar o poder do imperador e de subir na escala do Império Romano, a mente diabólica por trás disso é um miserável lá chamado Aaron, ou Arão. E a última fala de Arão está lá na última ato, na última cena dessa peça. Arão vai dizer o seguinte: olha, gente, vocês estão falando para eu me arrepender do que eu fiz aí, de matar, de trair, de fazer tudo quanto é desgraça que eu fiz? Ele diz: eu não sou criança para ficar fazendo oração em voz baixinha e me arrepender da minha maldade. Se eu pudesse, eu fazia 10.000 vezes pior. E aí ele termina dizendo assim, presta atenção: se houve, eu estou citando de cor, de literal, se houve algum momento na minha vida que eu fiz alguma coisa boa, disso eu me arrependo do fundo do meu coração. Vocês percebem a maldade e a sagacidade de Shakespeare ao colocar isso na boca desse personagem? Shakespeare está conseguindo descrever para nós de forma bem gráfica, bem trágica, bem tenebrosa, o que todos nós somos sem a graça de Deus. Todos nós e o mundo todo é esse Arão lá do Titus Andrônicos. Nós vamos dizer: não, eu não vou me arrepender de jeito nenhum. Se eu pudesse, eu fazia era 10.000 vezes pior. E se alguma coisa boa eu fiz na minha vida, é disso que eu me arrependo. Isso é a realidade radical do pecado em nossas vidas e na vida de toda a humanidade. Deus está mostrando que eles são pecadores e eles falam: eu adoro qualquer coisa menos o Senhor. Que esse não seja o caso de ninguém aqui, irmãos e irmãs. Vamos nos arrepender pela graça que há no Evangelho. Em terceiro lugar, talvez o mais misterioso aqui de Apocalipse 16, o mais distorcido, o que as pessoas mais fantasiam sobre, que é o julgamento final, a partir do verso 12. Vamos ler de novo essa passagem, caminhando já para o final. Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca dessa trindade blasfema aqui, dessa caricatura da trindade, do dragão, da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais
Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que nós temos aqui? Os demônios, eles vão juntar o mundo todo, todos os reis, para lutar contra Deus na batalha final. Onde que essa batalha final acontece? O verso 15 é um parênteses. Jesus, chamando nós de novo, ele diz, verso 15: eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja nudez. Ou seja, não foquem tanto na batalha, lembrem que eu vou vir e vou salvar vocês. Verso 16: eles se reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O que quer dizer isso, irmãos? Armagedon é um lugar ali em Israel, que fica ao norte de Jerusalém, passa Samaria e tem esse lugar chamado Armagedon. O que significa Armagedon? Har, Har Magedon. Har significa montanha, e Magedo é uma outra forma de falar. Magedo é Megido. Então Megido você pode pronunciar das duas formas em hebraico, ou Megido ou Magedo. Então hoje em dia ela se chama Tel Megido, porque Tel é a palavra moderna para monte ou colina, Irmãos, o que quer dizer isso? A maioria das pessoas acham que a batalha final vai acontecer exatamente nesse lugar geográfico. Só que não. Por quê? Os lugares geográficos aqui em Apocalipse, especialmente do capítulo 4 em diante, eles são simbólicos. Por quê? O que é literal aqui geograficamente? É Patmos, onde João está exilado. Aquelas 7 cidades que estão as 7 igrejas, Éfeso até Laodiceia, são literais. Mas depois disso, você tem uma série de lugares simbólicos que o próprio João fala que é simbólico. Ele diz, olha, o mundo é como a Babilônia. Deus não está falando que vai julgar um lugar chamado Babilônia. Ele está falando que ele vai julgar o mundo que é simbolizado pela Babilônia. Ele diz também, olha, eu vou julgar o Egito. O Egito não é, Deus vai julgar ali o norte ali da África, onde fica o Egito. Não, o Egito é um símbolo para este mundo caído contra o povo de Deus. Lembrando o Egito. O que João está fazendo? Ele está pegando lugares pontuais do Antigo Testamento, que são importantes, e aplicando eles ao mundo todo, porque isso vai fazer lembrar do Antigo Testamento. Olha, ok, o Egito oprimiu Israel, então é um símbolo deste mundo que massacra a igreja. A Babilônia destruiu o povo de Deus, levou eles cativos. Ok, Babilônia é um símbolo para este mundo que nos mantém cativos, que nos destrói, por aí vai, destrói as igrejas, por aí vai. Megido é a mesma coisa. Primeiro que lá em Megido não existe uma montanha, não existe um Har Megido, não existe se vocês colocarem no Google, tem lá, você consegue ver o lugar. É uma planície, é um lugar assim bem deserto. É uma planície como talvez seja menor do que você subir. Quando você subiu da Parque Ecológico até aqui, 3 quadras, essa montanhazinha aqui, esse montezinho do Lagoa do Sol é maior, talvez parece maior do que esse monte do Megido. É uma subidinha assim, irmãos. E aí nessa subidinha tem lá 26 camadas de cidades que foram destruídas e construída outra cidade em cima 26 vezes. É um campo arqueológico maravilhoso para quem é arqueólogo. É um lugar pequeno. Quando que ele aparece no Antigo Testamento? Ele aparece em batalhas decisivas. Ele aparece pela primeira vez em Juízes 5, onde Débora e o outro juiz se encontram para lutar ali contra Sísera, contra os inimigos do povo de Deus, e vencem ali, nesse lugar chamado Megido. Depois Josias, ele luta contra o faraó Neco, ele perde ali, mas uma batalha decisiva ali para Israel no ano do rei Josias. Por que João retoma o Megido aqui? Porque na mentalidade judaica, Megido é um lugar de batalhas decisivas. Então, simbolicamente, a batalha final entre Deus e este mundo não vai acontecer nesse lugar chamado Megido, nem cabe, irmãos. E se você pegar Jerusalém toda, lá não cabe nesse lugar Megido. Megido é um símbolo de novo para este mundo caído. Ok? Então o Armagedon, nossa batalha do Armagedon, simplesmente é este mundo todo se juntando, não importa onde caber,
contra Deus. Só que a simbologia é assim como a Débora lá de Juízes 5 venceu os inimigos bons de Deus. O foco aqui não é, nossa, olha só que terrível, o mundo todo contra Deus. Não, isso é ridículo, isso é alvo de a gente dar risada. Não, junta, é Deus que está juntando. Não, pode juntar, chama lá fulano, chama lá o rei da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, chama lá o imperador da China, da Coreia do Norte, chama todo mundo, pode trazer. Essa batalha durou um segundo, e a igreja vem vencendo com Cristo lá em Apocalipse 19, acabando com tudo. Vocês estão se juntando simplesmente para a gente conseguir matar vocês de uma vez. O foco é o triunfo de Deus, o triunfo da igreja neste grande dia dessa batalha final aqui. Ou seja, os julgamentos de Deus na história estão levando a história para um fim, e nesse último dia pode juntar o diabo, a besta, o falso profeta, todos os demônios do inferno, pode juntar todo o universo, pode pegar todos os anjos emprestados, pode pegar tudo. Deus, Jesus, ele vem e faz assim, acabou. De volta à supremacia de Deus sobre todas as coisas, julgando este pecado, esse mundo que não se arrepende dos seus pecados. E você que se arrependeu e se arrepende todos os dias, você triunfa com Deus no último dia. Esse é o ponto aqui, não é causar medo em nós. Apocalipse foi escrito para quê? Vocês se lembram? Verso 3 do capítulo 1, para causar alegria em nós. E é essa alegria que nós vamos ter eternamente uns com os outros. Aquele grande dia é apenas Cristo vindo esmagar um carrapato com o seu pé, e todo este mundo vai passar, vai ser restaurado, e nós vamos estar para sempre com Cristo. Isso se nós nos arrependermos, crermos em Cristo e vivermos para Ele. Amém? Vamos orar? Irmãos, antes de orar, nós vamos responder essa palavra de 3 formas, além da oração. Nós vamos confessar a verdade de Deus. Então nós vamos ler o credo apostólico, ok? Nós vamos louvar a Deus com um cântico que nos chama ao arrependimento, um cântico de confiança no projeto Sola. E depois, por último, nós vamos orar de novo uma oração específica de arrependimento e confissão de pecado, que nosso irmão Rafael vai nos conduzir, e nós encerramos o culto dessa forma. Mas vamos orar primeiro para encerrar o sermão. Senhor, te louvamos, pois Tu és justo, santo, e verdadeiramente justo e santo são os Seus juízos e tudo o que fazes. Nós éramos como este mundo aqui, ó Deus, descrito em Apocalipse 16, adorávamos a besta e a sua imagem, odiávamos a Ti e ao seu povo, e de forma alguma queríamos arrepender nossos pecados. Poeticamente nós éramos como o personagem de Shakespeare, dispostos a fazer 1000 vezes mais maldade, e a não fazer nenhum bem, intencionalmente. Mas a sua graça é tanta que o Senhor redime pecadores como nós. O Senhor nos chama pelo Evangelho e nos dá uma vida em abundância, vida eterna. Nos dá uma paz que excede todo entendimento em meio às tribulações e aos massacres que nós passamos neste mundo. E por isso nós te louvamos em todas as coisas. Ajude-nos a permanecermos firmes, a não nos dobrarmos diante dos nossos pecados ou diante da besta. Que nós não venhamos a dar ouvido ao falso profeta que manda os seus demônios com sinais e prodígios, para que, se fosse possível, enganasse até os eleitos. Graças ao Senhor que isso não é possível. Mas nós somos responsáveis. Mantenha-nos na verdade da sua palavra, ó Deus. Seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus.